Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui hoje praticamente para ler um texto do pastor Nicholas Eller. Ele escreveu o texto chamado Razão de Viver para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na palavra de Deus, uma para cada dia do ano. Ora, a leitura do manancial, individual ou em família, vai nos inspirar, exortar e edificar, promovendo o nosso crescimento cristão e, lógico, o engajamento com a missão de Deus. Bom, irmãos, esse texto aqui, não tenho nada a acrescentar, é uma linda mensagem, praticamente eu vou ler e não vou fazer como todos os dias, contar aquilo que eu entendi, porque, na verdade, eu creio que não haverá nenhuma dificuldade em entender o que o irmão Nicholas Eller está dizendo. Mas vamos pedir ao Senhor que seja conosco. De qualquer forma, leremos uma porção bíblica, que vai estar em João 5, versículos 19 ao 25, e que essa porção bíblica possa falar no nosso coração para que nós possamos realmente compreender como é importante ter a verdadeira razão de viver. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos mostre, nos oriente, nos deixe cientes da importância que é viver para ti. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, pela liberdade religiosa e que tua palavra realmente fale ao nosso coração. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto está em João 5, como eu já disse, versículo 19 até o 25. E, como eu sempre digo, o meu nome é Miriam Anita e hoje eu não vou contar aquilo que eu entendi, porque hoje vocês vão entender tudão, não vai ter dúvida alguma, eu tenho certeza. Bom, diz assim, retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro, que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o pai fazer, pois o que este fizer, o filho semelhantemente faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o filho dá a vida a quem ele desejar. Assim, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, a fim que todos honrem o filho exatamente como honram o pai. Aquele que não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Amém? Bom, irmãos, então são as palavras de Jesus, nos falando da honra, do Pai e do Filho. Bom, nosso texto, como eu já disse, chama-se Razão de Viver, e o nosso versículo é o 24, que diz assim, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, é Jesus Cristo dizendo isso. Então, irmãos, agora eu vou ler aqui o texto do irmão Nicholas Eller. Ele diz assim, que ao nascer do sol, parece que o tempo passa mais devagar. A gente tem aquela impressão, porque tá todo mundo dormindo. E aí o silêncio encontra o seu palco, a claridade do dia começa a dar forma ao que se vê. O mundo se desvela a quem observa por uma janela. Então, se você está olhando pela janela, você vai vendo as coisas começarem a tomar forma e o dia amanhecer. O dia prossegue. Os barulhos ficam maiores, as luzes mais fortes. As pessoas se levantam e começam a andar por toda a terra. Cada um vai para um lado, com compromissos
e sonhos. Vivem os labores, os trabalhos e alegrias de mais um dia respirando. A noite vem, encerrando o que se viveu, reduzindo os barulhos, apagando as luzes, esticando as pernas cansadas do muito que andaram. O amanhã traz o hoje mais uma vez, como em um ciclo sem fim que nos levará até a morte, até o fim. Então o pastor Nicolas Zeller aqui está dizendo como nasce um dia, como o dia morre, como esse ciclo não tem fim até o dia que não estaremos mais aqui, né? Aí o que ele fala? Sem Jesus, a vida é vã. Não tem nenhum interesse, não tem um motivo, né? E sem razão, sendo vã, a vida passará. Não há sentido em um mundo que se desvela pela janela, sem o Cristo que formou a beleza de toda a criação. Não há sentido em viver sem o Salvador que nos ama, que guia os nossos passos e nos conduz aos caminhos da vida. Não há razão para fechar os olhos na noite escura, se não temos a certeza de que eles certamente se abrirão novamente neste mundo ou na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui, né, irmãos? Que sem Jesus não faz sentido nenhum a gente estar aqui. Que a gente tem que entender que o sentido de viver é o nosso Deus. É Ele guiando a nossa vida, os nossos passos. É Ele que vai dar razão para os desafios que a gente enfrenta, para as dificuldades. E a gente não pode dormir sem pensar que não faz mal. Se a gente não abrir mais os olhos para esta terra, mas abrir os olhos para a eternidade. E hoje, Jesus Cristo nos lembra mais uma vez. Nós acabamos de ler. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, que a sua vida possa encontrar verdadeira razão para viver. Que a sua vida encontre Cristo. E que hoje você possa viver mais um dia rumo à eternidade junto a Ele. Amém? Meu irmão, minha irmã, se você não tomou essa decisão, faça isso agora, tá bom? Entregue sua vida a Jesus. Coloque o seu coração naquele que tudo pode. Reconheça o sacrifício dele na cruz. Faz uma oração aí, onde você está. Fala, Jesus, eu creio no seu sacrifício na cruz. Tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. Sem Jesus, a vida é vã e sem razão passará. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que a nossa razão de viver é Jesus Cristo. E para nós que cremos nisso, o abraço dá super mega certo. Quero também que vocês se lembrem do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano. Lembra, irmão, lembra, irmã, não importa o desafio que você estiver enfrentando, não importa, não tema, Deus já está lá.